Mas ontem foi o dia e hoje continua sendo, porque dia do professor tem que ser todos os dias. Nesse momento, nós vamos colocar aqui um tapete verde, um tapete vermelho, a cor que ele quiser. Vamos falar aqui com um senhor que é muito importante, é o professor Alexandre Gama, historiador, muito conhecido. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Fala ao microfone, por gentileza. Tudo bem, né? Prazer, satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, poder falar um pouco sobre a minha profissão, né? E você, quando fala a minha profissão, fala com os olhos brilhando. É um prazer ser professor, não é isso? É um prazer ser professor, realmente muito bom. Apesar de que existem mal entendidos, né, que foram construídos historicamente sobre a nossa profissão. Pode falar? Sim, à vontade, sempre. Então, professor é professor, meu irmão. Eu vejo assim, existe uma certa dificuldade das pessoas entenderem que isso é uma profissão como qualquer outra. Porque, no geral, a ideia de se falar sobre a profissão, ela é envolta de algo divino, de um dom. Então, geralmente, as pessoas atribuem a essa profissão, né, esse chamado quase que divino. E isso tem um pouco a ver com a história da própria profissão, sabe? E... Você, Alexandre, falando assim, eu sou de família, lá em casa nós somos 9, 8 mulheres e eu. E aí a gente sempre comentando e tal, todas as meninas... Eu também fiz pedagogia, todas as meninas são professoras. Okay. E a minha mãe também. Eu vejo o brilho nos olhos de vocês. Conta pra gente da questão histórica. Qual que é a visibilidade das autoridades públicas em relação ao valor que se dá à profissão de vocês? Vou voltar um pouco então, tá? Rapidamente aqui para ver se a audiência pega, vou ser breve. Inicialmente, a gente tem, quando alguns primeiros filósofos começaram a se colocar como pessoas que estavam dispostas a lecionar, que foram sofistas na Grécia Antiga, eles começaram a ser muito mal falados porque eles ofereciam o ensino em troca de um pagamento. E o Platão na Grécia... É justo? Pois é, então. Mas o Platão na Grécia Antiga achava que não. Que era um absurdo, na verdade, você cobrar pelo saber. Viu o que é importante falar com o professor, em especial historiador? Então, esses prefeitos murrinhas, não é o caso de Paracatu, isso tudo é oriundo lá de Platão, então? Então, existe essa dificuldade. Ele vai se revirar agora na... Oh, meu Deus do céu. Com o passar do tempo, sempre houve essa dificuldade, né, de se você pagar pelo ensino. Mas durante o período, depois de um tempo, durante o período medieval, a igreja assumiu essa digamos assim, essa função e os professores eram, em geral, ligados à igreja. Padres ensinavam realmente conteúdos religiosos. Depois de um outro tempo, isso fora do período medieval, já no período moderno, os estados passam a assumir essa função, não mais a igreja, né? Então, mas quando o estado assume essa função de pagar profissionais para poder lecionar, de se popularizar as escolas, nem sempre as escolas foram popularizadas, e pagar e oferecer um ensino laico que estivesse separado da questão religiosa, mesmo com essa transição, que é o que acontece hoje, né? No caso, sou funcionário público, né? O Estado que garante, digamos assim, no meu caso, a minha profissão, né? Está um pouco garantida pelo Estado. Mesmo assim, ainda não mudou aquela mentalidade de que você tem de ter um chamado divino para que você possa lecionar, você tem que ter um dom, que geralmente isso não vem do seu esforço, não vem da sua dedicação, mas vem de algo que está acima de você. Teve uma vez que eu lecionava numa escola particular e a diretora, eu reclamava porque direto eles atrasavam o salário. E aí eu fui reclamar, falei assim, não tem lógica, toda vez vocês estão atrasando. E a diretora veio me questionar falando assim, não, mas olha para você ver, você tem que entender que a gente está aqui por algo maior. A gente tem uma missão para a gente cumprir. Isso é uma perspectiva religiosa, entende? De que o professor está ali por conta de um dom. E é uma profissão como qualquer outra, digna do seu próprio salário. Precisa de mona e mais. Ué, claro. Doutor, tem que falar porque o camarada, esse sabe. Alexandre, a minha mãe
ela conta que em 30, 40, 1950, existia muito porque nós não tínhamos essas estruturas públicas funcionando e também as privadas. Então era muito comum a pessoa saía para a zona rural e ficava ali 3, 4, 5 meses em uma fazenda na região, correto? Isso era muito comum em cidades antigas, principalmente Paracatu, não é isso? Você está falando de quem sair para ir para as cidades, os professores? Os professores iam até as fazendas, ela conta muito que ela ficava as temporadas. Isso. 6 meses na zona rural, por exemplo, você, o professor tal, Alexandre, olha, eu vou ficar na fazenda do Dr. Vânio por 6 meses e ficava ali, porque era muito difícil. Não existia transporte, era só a cavalo. Então, é uma profissão de muita dificuldade. Porque mesmo que o Estado tenha assumido essa função e essa responsabilidade de popularização do ensino e de promoção dele, garantir isso na sua inteireza não acontecia, né, até pouco tempo atrás. Então, por exemplo, o Estado fornecer também o transporte, não somente para os professores, mas também como os alunos, isso não era comum. Ou o Estado garantia um ensino nas áreas rurais. Isso também não era comum. Então, é fruto de conquistas, de luta, né? Não tem nada, não tem almoço grátis, né? Você sabe disso. Então, os professores acabam lutando e indo às ruas muitas vezes, né? Sendo até, inclusive, criticados por isso. Mas por quê? No final da história, a gente luta por algo que deve ser básico, né? Que é um direito que eu considero que seja, na sociedade que nós vivemos, natural. Você já nasce com ele, você tem direito ao ensino. Então, é necessário que o Estado garanta isso. Por exemplo, eu sei que o orçamento do município destinado para a questão de transporte, sobretudo por conta da quantidade de escolas que a gente tem na zona rural, é muito alto, né? Muito alto. Mas é isso mesmo, porque essa é uma função, né, do Estado. Dá vontade de ficar a tarde toda conversando aqui com o professor. Alexandre, a sua avaliação. Nós tivemos aí no século passado, no finalzinho do século passado, um crescimento muito grande das EADs. A gente é da época ainda do Instituto Universal Brasileiro. Sim. Qual a sua avaliação dos EADs no Brasil? Tem a mesma qualidade? Então, é caminho sem volta. O ensino à distância tem que ser oferecido, né? E tem que ser disponibilizado, e é isso. Só que nós vivemos ainda num país que, apesar de a gente ter acesso a determinadas tecnologias, inclusive o governo vai fazer um pente fino, né, nessas universidades que oferecem cursos superiores à distância, porque depois da pandemia realmente explodiu a oferta desses cursos. Mas a qualidade não estou dizendo todas, né, mas a qualidade tem sido questionada de alguns ensinos. É um caminho sem volta, não é uma questão de deve-se oferecer ou não, tem de oferecer. Mas o cuidado, e aí entra o MEC, né, para fazer esse tipo de fiscalização, ele tem de acontecer, né, esse tipo de acompanhamento do ensino à distância. Caminho sem volta, precisamos valorizar, temos de oferecer, mas ao mesmo tempo condições para os alunos, para que eles tenham, né, instrumentos necessários para participar disso. Durante a pandemia, a gente ofereceu um ensino à distância para os alunos, né, no caso do aluno Instituto Federal, e isso foi ofertado para os alunos, a gente dava aula. Mas eram todos os alunos que tinham acesso a celulares ou a computador? Nem sempre. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, né? O Estado também precisa garantir as condições para que isso ocorra. Falamos com o Alexandre, doutor Alexandre, historiador, professor. Muito obrigado, nos honrou muito Geraldo. Aqui com a sua presença. Obrigado um abraço convite. A todos lá do IF, tá? Ok, obrigado. Tenho muito orgulho, eu sou o primeiro presidente da APAIF. Isso, da nossa associação dos pais e alunos. Isso, exato. Eu tenho um orgulho muito grande e vocês são um presente para a sociedade de Paracatu. Que bom, obrigado, viu? Deus obrigado abençoe. Pelo convite. Fica à vontade aqui. Obrigado. Dá vontade de ficar conversando com esse rapaz muito tempo, né? O programa é muito rápido, gente. Muito rápido. Alexandre, prepara que nós teremos mais oportunidades de bater papo aqui. Tá legal? Conversar 10, 20, 30 minutos, meia hora só nesse tema, porque é muito importante. E você, engraçadinho, que tá aí tirando onda com o professor, você fica esperto. Eu queria uma lei mais rígida, viu só? Rapaz, é tanto problema, só que eu não posso tratar desse assunto com o rapaz aqui não, que ele é historiador, ele é mais light, e aqui o pau quebra. Você, aluno, que fica tirando onda aí com o professor, rapaz, viu umas imagens esse fim de semana. Viu, mamãe? De vez em quando vá até a escola do seu filho, vê como é que está o comportamento, porque de repente está sendo reflexo de coisa ruim dentro da sala de aula. Tá? E o professor não é culpado, não. O professor está ali para ensinar. Alguns valores você ensina em casa, viu, mamãe? Viu, papai?